Vamos falar dos conectores maiores, então, maxilares, que são usados em PPRs na arcada superior. Eu vou ter cinta ou barra simples. Esse conceito de cinta e barra, tem alguns autores nem diferem entre eles, que são muito semelhantes. A barra ela é um pouco menos larga, só que ela é mais bojuda, maior. A cinta ela é mais plana, ocupando mais espaço, mas sendo mais fina. Isso alguns autores diferem dessa forma. Para contexto de provas, concursos, tratem como sinônimos, tá? Não vai ter muita diferença isso. Então a cinta ou barra simples, que pega somente a região posterior do palato. A cinta barra combinada antero-posterior, se na mandíbula o nosso feijão com arroz era barra lingual, o nosso feijão com arroz é cinta ou barra combinada antero-posterior na arcada superior. Ela vai suprir a maioria dos nossos casos. Então, se vocês estão com dúvida, às vezes, não lembro qual utilizar, normalmente um bom palpite é a cinta ou barra combinada antero-posterior. A placa palatina, ela recobre boa parte do palato, as suas indicações são muito semelhantes à da cinta ou barra combinada antero-posterior, não é muito diferente. A diferença é que ela ocupa muito espaço no palato do paciente. Então eu tenho que ter uma ótima indicação, uma PPR que precisa realmente melhorar em muito a sua estabilidade e retenção por contato, e tem que ter um bom laboratório para confeccionar também. E o conector maior palatino em forma de U. Ele é um conector maior que passa somente na região anterior, então ele tem um formato de U invertido, e em relação à sua rigidez estrutural, ele é o conector mais indesejado. Então ele é o conector que menos respeita a principal regra dos conectores. Eu só vou utilizar esse conector quando eu não conseguir utilizar nenhum outro. Muitas vezes tem um torus inoperável ou que o paciente não quer operar, aí sim eu posso utilizar esse conector. Fora isso, não é interessante, não é nossa primeira escolha de conector. Então, o cinta e barra lingual simples. Ele somente cobre o palato na região posterior. Ele é indicado normalmente em classe 3 de Kennedy, em BPRs dento-suportadas, BPRs que já tem uma boa estabilidade e que não tem ausência de dentes anteriores. Então, a indicação desse tipo de conector é somente em PPRs classe 3, que somente tem ausência de dentes posteriores. A cinta ou barra combinada antero-posterior. Vem agora, ó, eu tenho uma barra na região posterior e tenho uma barra na região anterior. Por isso esse nome, cinta ou barra combinada antero-posterior. Ele é utilizado em quase todos os tipos de classificação de Kennedy PPR nossa. Ele pode ser usado em classe 1, classe 2, em classe 3. Em classe 4 de Kennedy. Em classe 3 de Kennedy, ele vai ser utilizado quando tem ausência de dentes posteriores e anteriores também. Então, como eu citei inicialmente, ele é quase como se fosse o feijão com arroz dos nossos conectores maiores maxilares. Ele tem uma rigidez estrutural muito boa, então a principal característica dos conectores é extremamente respeitada por essas duas barras. Então ele funciona muito bem em relação à sua rigidez estrutural. E lembrando, pessoal, os conectores nunca adentram palato mole. Os conectores nunca vão adentrar palato mole. Então eles vão ficar aquém da linha vibratória. A placa palatina, ele tem uma indicação semelhante à cinta combinada antero-posterior, só que ela cobre maior parte do palato. Então aqui eu tenho que ter uma indicação onde eu preciso ganhar muita estabilidade e ter um ganho de retenção por contato da peça com os tecidos. Lembrando, para fazer a fundição de uma peça dessa, o laboratório tem que ter um domínio muito bom dessa arte.
E o conector palatino em forma de U invertido. Ele, do ponto de vista mecânico, ele é o mais indesejado ou menos desejado. Por quê? Por somente ter uma barra na região anterior, ele pode facilmente ceder a forças funcionais e se envergar. Se ele se enverga, ele não tem rigidez estrutural eficiente. Ele não protege bem os tecidos. Ele não transfere as cargas como é necessário a transferência das cargas. Então esse conector maior, ele só vai ser utilizado quando tiver toros inoperável em região de palato que o paciente não pode operar, por isso inoperável, ou não queira operar. Entretanto, ele tem que estar ciente dos viés de não fazer essa cirurgia, de não realizar essa cirurgia. Então, eu tenho os conectores maiores e também eu tenho os conectores menores. Os conectores menores, eles fazem esse meio de campo entre os conectores maiores e os outros componentes da minha prótese parcial removível que não conseguem chegar ao conector maior. Então, ele faz o intercâmbio, digamos, esse meio entre o conector maior e outros componentes. Outros componentes tais como grampos, retentores indiretos, apoios e apoios em símbolo. Então aqui, em alguns casos, tu não consegue ver o final do conector maior e o início do conector menor. Aqui é o conector maior, que é uma placa lingual, certo? Ele se estende aqui. Aqui a gente vai ter um conector menor para unir esse grampo. Só que tu não sabe aonde começa e termina, ele só existe aqui, digamos. Alguns componentes eles conseguem partir direto do conector maior. Outros precisam desse conector menor. O conector menor, ele tem sempre sua base um pouco mais larga que sua ponta, então aqui essa base é mais larga que essa ponta, e ele sempre vai ser posicionado quando for entre dentes na região de ameias. Então ele vai transferir as forças funcionais do conector maior até, nesse caso, o apoio. E para isso ele tem que ser rígido também. Então uma característica do conector menor é também a sua rigidez. Quando for usar dois conectores menores próximos uns aos outros, ele tem que ter um espaço mínimo de 5 milímetros entre eles para não ter acúmulo de alimento. E eles também devem ser desenhados para não causar uma força de cunha de separação entre esses dentes. Então ele tem que ser bem confeccionado para não criar injúrias aos tecidos. E esses conectores menores, posicionados nas proximais dos dentes, vão servir como planos guias, auxiliando no eixo de inserção e saída da peça. Então esses conectores menores têm que ser paralelos um ao outro, para que a peça entre num único sentido e saia também num único sentido, dando um eixo de inserção correto para nossas próteses parciais removíveis. Essa é minha animação via parte, né? Dá inveja a qualquer outro professor, obviamente. E eu fico a critério de vocês em relação às dúvidas.